Hello everybody, my name is Bruno Cavalcante and here you are at my YouTube channel. So please subscribe, please like this video, okay? Let's have fun. Maracanãzinho, Pelé, Caipirinha, ok? Brasil, capital, Buenos Aires. Olha, gente, vocês já acordaram um dia e pensaram, nossa, quero ir ao teatro? Mas mais do que ir ao teatro, você já pensou em, nossa, eu quero enfrentar uma maratona de teatro? Pois é, isso me aconteceu não tem muito tempo, isso vira e mexe me acontece, não é raro. Às vezes eu consigo pegar no mesmo dia uma matinê, então assisto uma peça um pouquinho mais cedo, saio correndo para outro teatro, assisto uma peça um pouquinho mais tarde, às vezes no mesmo teatro assisto um infantil, depois assisto uma peça para o público adulto, ou então às vezes assisto uma peça num teatro aqui, enfim, isso já me aconteceu e já me aconteceu várias vezes. Já inclusive me aconteceu de assistir uma peça que tinha 10 horas, você não ouviu direito, a peça tinha 10 horas, eu assisti às 10 horas, ok, tudo bom, tudo bem. Portanto, assisti A Herança, que durava 6 horas, eu tirei de letra. Claro que, se você não é uma pessoa que está afim de enfrentar uma maratona teatral de 6 horas nos quebrados, não se preocupe, porque A Herança, que está em cartaz no Teatro Raul Cortez, não dura 6 horas, pelo menos não uma sessão dura 6 horas. A Herança, na verdade, ela é dividida em duas partes. Então, a primeira parte dura 3 horas uns quebrados, a segunda parte dura 3 horas uns quebrados, e assim, se você quiser, você pode assistir em dias seguidos, a parte 1, depois assistir a parte 2 no dia seguinte, ou se aconteceu o que aconteceu na última temporada e eles decidirem fazer um dia com as duas sessões, você pode dar a sorte de assistir A Herança no mesmo dia, 6 horas, uma seguida da outra. A Herança, evidentemente, essa peça de teatro escrita por Matthew Lopes, que é um autor nova-iorquino, na verdade um autor americano, ele nasceu na Flórida, e é óbvio que é uma peça escrita por um autor americano, porque para ser montada no Brasil, sem ser Zé Celso ou Antunes Filho e durar 6 horas, só pode ser de americano, né? A Herança narra a história de um rapaz nova-iorquino, um rapaz homossexual nova-iorquino, que ganha uma herança, né? E a partir daí acontece toda a história, mas não é tão prosaico assim, não é tão normal assim. Essa herança que ele ganha, na verdade, é uma casa, e essa casa é o movimento motor de grande parte desse espetáculo. Claro, não é só isso, tem muito mais coisa envolvida, mas eu não quero ficar falando aqui, porque senão eu vou acabar contando a história toda e vai perder a graça de você assistir todo o espetáculo, se você tiver sorte, todas as 6 horas e uns quebrados. Mas o fato é que A Herança é muito boa. Isso eu preciso tirar logo da frente. É uma peça muito boa. É muito bem feita, é um elenco de 14 atores, a maioria deles muito, mas muito bons. É um bom texto, tem uma direção muito boa, é um cenário bacana, tem uma luz muito boa, tem músicas muito interessantes. Olha, tudo funciona à perfeição em A Herança. Então você vai me perguntar, tá, Bruno, mas qual é o problema de A Herança? Pois é, o problema de A Herança, na verdade, não é um problema do espetáculo, porque, como eu disse, tudo funciona muito bem. O elenco é formado por nomes como Bruno Fagundes, que está muito bem em cena, o Rafael Primô, que está excelente em cena. O Primô, inclusive, é um dos grandes destaques desse espetáculo. O André Torquato, que está muito bem em cena. O Felipe Rins, que está muito bem em cena. Reinaldo Gianecchini, que não está tão bem assim em cena. E
uma sorte de outros bons atores também que fazem um trabalho muito, mas muito bacana e muito interessante. E claro, você tem esse elenco todo capitaneado, não necessariamente capitaneado, mas é como se fosse por talvez um dos melhores atores dessa geração, um dos melhores atores que nós temos atuando hoje em dia, que é Marco Antônio Pâmio. Não posso nem dizer que esse é o melhor trabalho da carreira do Pâmio, porque a cada trabalho o Pâmio consegue fazer com que seja o melhor. Então esse é o melhor trabalho da carreira do Pâmio esse ano, ou pelo menos esse semestre, né? Vamos ver o que vem por aí. Mas o fato é que é uma grande direção do Zé Henrique de Paula, uma direção muito corajosa do Zé Henrique de Paula. Como eu disse, são mais de 14 atores em cena. Você tem também a participação especial da Miriam Meller. Tudo funciona muito bem, tudo funciona às mil maravilhas. Eu assisti a 6 horas de espetáculo, não fiquei cansado. Para não dizer que não fiquei cansado, eu acho que eu me cansei já no finalzinho da segunda parte. Eu me cansei um pouco, mas aí quando eu já estava começando a me arrumar na cadeira, acabou a peça. Então, tá tudo maravilhoso. Então você vai me dizer, pô, se é tudo tão legal, qual é o problema do espetáculo? E eu vou te dizer, o problema do espetáculo, o problema de A Herança, é que é um espetáculo americano. E aí você vai me dizer, bom, mas aí é que está, quase todos os espetáculos em cartaz são americanos, ou ingleses, ou, enfim, vêm do Reino Unido. Qual é o problema com esse especificamente? Nenhum. Não há nenhum problema específico com A Herança. Eu acredito que o problema seja mesmo o mercado. E eu vou explicar por quê. A Herança, como eu disse, é um grande espetáculo, é uma espécie de Angels in America contemporâneo, né? Se você não viu Angels in America ou não leu Angels in America, para esse vídeo agora, vá ler, depois volta aqui, porque não que você precise para entender, mas faz bem, né? Você vai gostar muito. É um grande texto, como é também A Herança, um grande texto desse dramaturgo, Matthew Lopes. Mas qual é o problema? A Herança não necessariamente é uma peça feita para comunicar com naturalidade. O que eu estou querendo dizer aqui? A Herança volta a colocar as suas personagens em um lugar como East Upper Side, com personagens como a Hillary Clinton, o Donald Trump, e todos falados nesse grande sotaque meio americano, meio abrasileirado, meio afetado, meio desnecessário. Então, falta um certo naturalismo à Herança que é impossível ter, porque não é um texto brasileiro, não é um texto que fala de assuntos brasileiros, embora em grande parte, né, embora no osso ali a Herança seja uma peça universal que fala de um assunto muito importante que são as relações humanas, especificamente relações homossexuais. Eu passei boa parte da peça, se não a peça toda, me perguntando, ora pois, por que investimos tanto num elenco de mais de 14 pessoas, uma peça de 6 horas, e investimos tanto, mas tanto para dar dinheiro para um americano? Por quê? Por que, é a pergunta que eu me faço, não podemos pegar esse dinheiro e dar para um dramaturgo brasileiro? E aqui eu posso citar vários dramaturgos, não vou fazer porque provavelmente vou acabar não citando algum importante, mas se você pesquisa um pouquinho, você vai achar uma lista, olha, mas uma lista a perder de vista de grandes dramaturgos que poderiam ter produzido uma Herança. Isso por quê? Quando eu digo que a Herança conversa com Angels in America, é porque Angels in America é uma peça sobre a pandemia de HIV, a pandemia de AIDS, na verdade, nos Estados Unidos nos anos 90. Entre os anos 80 e os anos 90, na verdade. Então, você tem ali personagens espetaculares discutindo o que será da vida deles ali, né? O que vai acontecer com eles ali depois que essa pandemia passar, se é que essa pandemia vai passar, será que eles vão sobreviver, quais os efeitos disso, e os efeitos não só para a saúde, mas os efeitos sociais de uma pandemia de AIDS, que era tido como o câncer gay. Angels in America levantava uma série de questionamentos, levantava uma bola que a Herança vem para cortar. É muito interessante ver o depois, porque a partir de A Herança se discute o que aconteceu depois, claro.
Você volta no tempo, a personagem do Marco Antônio Pâmio é essa figura que volta no tempo para nos contar o que foi essa pandemia, o que foi essa epidemia, o que foi esse surto de AIDS terrível que deu um freio na libertação sexual, no desbunde dos anos 80, que já vinha ali nos anos 60 e 70, mas que nos anos 80 recebeu esse freio tão forte. O que foi isso na vida dessa pessoa que perdia tantos amigos, né? Dessa personagem que perdia tantos amigos, e a partir daí como evoluímos, quem são as figuras, os homens gays hoje? Mas o que eu fico realmente me perguntando, e o que eu fiquei me perguntando é, por que a gente está tão inserido em como foi a pandemia da AIDS nos Estados Unidos? Quais foram as políticas adotadas pelo Reagan, pelo Bill Clinton, pelo Barack Obama, pelo Bush pai, pelo Bush filho, enfim. E nós ainda não nos debruçamos sobre como foi a pandemia da AIDS aqui no Brasil. Quero dizer, é óbvio, esse é um projeto, cada um tem os seus projetos, cada um tem o direito a ter os seus projetos, mas eu fico me perguntando por que seria esse o projeto de um ator, de um diretor, de um produtor brasileiro, trazer uma peça dessa dos Estados Unidos para cá, gastar uma grana trazendo essa peça para cá, ao invés de pegar essa grana, dar para um dramaturgo e dizer, conta para mim como foi, vamos fazer uma pesquisa e me diga como foi a pandemia de AIDS no Brasil. E olha, vou dizer para vocês, conteúdo não falta, porque o que foi a política do governo Sarney, o que foi a política ou a falta dela do governo Fernando Collor de Mello, do governo Itamar Franco, do governo Fernando Henrique Cardoso, como chegou essa questão aos governos Lula e Dilma Rousseff, e já que existe toda uma situação política intermeando essa peça com a eleição de Donald Trump, por que não trazemos aqui para a eleição de Jair Bolsonaro? São questões que ficaram na minha cabeça do porquê nós estamos ainda fomentando com tanta força a dramaturgia norte-americana, a dramaturgia inglesa, a dramaturgia estrangeira, e estamos esperando que os nossos dramaturgos escrevam peças com 14 pessoas, sabendo que geralmente não vão poder montar. Essa é a questão que a herança me levantou mais do que qualquer outra. Por que uma peça de mais de 14 pessoas em cena precisa ser americana? Não é hora da gente começar a falar um pouquinho mais sobre Brasil? Eu sou Bruno Cavalcante, esse é o meu canal. Se você gostou, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!